Olá, boa noite. Mais um Roda de Vôlei no ar. Aproveite o único programa de voleibol do país, porque a gente é chique, hein? Vamos falar da seleção brasileira no programa de hoje. A Denise pediu um tempo aí para descansar. A gente vai conversar bastante a respeito disso. Você pode, inclusive, mandar a sua opinião para cá com a hashtag Roda de Vôlei lá no Twitter. Vamos falar também sobre a seleção masculina, né? O técnico Renan Dalzotto conquistou o primeiro título à frente da seleção masculina. E aí, tem também a saga dos amistosos, a seleção pelo Brasil, a seleção que já viajou também para os Estados Unidos. Muito assunto. Cacá Bizocchi está preparado para essa quinta-feira? Boa noite, Kalinka, Marcelo, amigo aí em casa, sempre preparado, sempre falando de vôlei. É o nosso esporte, não sai daí não, tem muita coisa boa. É isso aí, Cacá Bizocchi. Nós também temos do meu lado, sempre toda quinta-feira, Marcelo Negrão. Boa noite para você, Marcelo. Boa noite, Kalinka, Cacá, nosso convidado, que hoje é um convidado diferente, né? Jogador de futebol, né, Kalinka? É jogador de futebol, jogador né? de Não futebol, é de vôlei, né? Vamos dar uma variada, né? Já é do Timão, né? Então, enfim, é jogador de futebol, nova contratação do Corinthians, né? Boa. Valeu, galera. Boa noite. Vamos falar então do Rodrigo Nascimento. Olha só, hein? Mas ninguém conhece como Rodrigo. A verdade é essa. O apelido vai completar já 20 anos de Rivaldo, e eu não sei porquê esse apelido. Contratado aí pelo Corinthians Guarulhos, ele que é campeão da Taça Ouro. A gente vai conversar bastante a respeito disso. Muito obrigado pela sua participação aqui no Roda de Vôlei. Uma boa noite para você e fica à vontade. Ótima noite, Kalinka, Marcelo, Cacá. Obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui. Boa noite para todos. Tá tudo certinho, Rivaldo? Tudo Rivaldo ótimo. ou Rodrigo? O que você prefere? Não, é Rivaldo. Aproveitar a fase do Corinthians aí, o Rivaldo tá chegando para dar aquela contribuída. A galera chegando agora olhando, falou, o Rivaldo voltou a jogar? Não, é o Rivaldo do vôlei, né? Rivaldo, vamos falar a respeito um pouquinho aí dessa tua trajetória dentro do voleibol. A gente sabe que você passou já por seleção, já teve na base. Fala um pouquinho da gente sobre essa tua caminhada. Minha vida profissional começou aos 18, seleção de base, seleção juvenil. Passei por 3 Corações e por aí as coisas foram acontecendo. Tive a oportunidade de jogar na seleção brasileira, ser campeão da Liga Mundial em 2009. Oportunidade no Japão, fui campeão japonês. Passei na Itália por 2 temporadas, sendo a primeira MVP, maior pontuador e ganhei o troféu Gazeta do Esporte. Depois Rússia. Retornei para o Brasil e tô aí pelejando nessa batalha. Ótimo. Cacá Bizocchi. Então, e nesse começo de história do Rivaldo, que pouca gente sabe, né? Ele saiu de 3 Corações e foi jogar no Palmeiras. Quem era o técnico? Quem era? Eu! Exatamente. Eu tive a oportunidade de fazer parte dessa carreira espetacular do Riva, quando ele estava ainda garoto começando. E o Riva tem uma história interessante nesse momento, porque ele chegou como reserva. Ele era reserva do Lilico, né? O Lilico era um jogador já mais experiente e o Rivaldo veio para ser o reserva. Só que ele virou titular. E foi uma das minhas maiores preocupações, porque eu tinha o Lilico como titular e o Rivaldo como reserva jogando melhor do que o Lilico. E isso foi até o final da temporada, né, Riva? Como é que foi esse começo aí? Você acha que aquele momento foi de afirmação para você? O técnico era bom? Ali foi a pista mesmo de decolagem, né? Ali começou a minha vida realmente profissional, jogando efetivamente, se iniciou ali. Então, não, técnico, por favor, né? Sem comentários. O Cacá, tanto que ele tinha um bom problema né? De ter 2 jogadores ali que podiam estar jogando, então existia um certo revezamento, claro, que o Lilico sendo titular e o jogador que ele foi. Ela era a prioridade dentro da equipe, só que eu tenho assim a consciência que eu consegui contribuir bastante ali naquela temporada, que nós até ganhamos o campeonato, ficamos em segundo do Paulista, ganhamos jogos abertos para a equipe naquela época, já foi um feito, né? Agora, o Cacá já soltou que você trabalhou no seu maior rival de hoje, hein? Porque Palmeiras, Corinthians, enfim. Marcelo Negrão. Quem que era o levantador? Era o Talmo na época? Talmo jogando, sim. E o Talmo adorava jogar bola para trás, né? Então fez o nome do Riva naquela época, né? Foi a grande oportunidade, é o que eu tô falando. Aquele momento ali foi o momento que eu realmente decolei, que eu apareci aí, que eu surgi, né, no meio do voleibol, que 3 Corações foi o lugar que me serviu como uma base. Eu era novo, moleque, tinha né? Tinha jogadores também ali, não era o time, na época não era o Vasco também? Patrocinava? 3 Corações teve 3 anos de equipe chamada Unincor 3 Corações.
E a última temporada surgiu o Vasco, que fez aquela, na época, fez aquele grande apanhado de categorias, né, de modalidades esportivas, que foi a maior delegação olímpica. Aquele grande foguetório, né, Riva? Porque até hoje tem gente com alguns problemas, receber, digamos assim, né? Mas podemos esquecer. Eu estive ali, mas realmente foi ali que... Ô, Riva, quando você estava na seleção, fazendo a tua carreira já subindo na seleção, o que aconteceu que depois você não foi mais convocado? A seleção foi sempre muito bem servida de opostos, digamos assim. Naquele momento ali, a seleção estava numa transição, no momento que eu entrei, eu tive uma fase muito boa. Quem que estava de oposto na época? Me lembra aí. Na época, quem saiu foi o André Nascimento, que era a geração Anderson e André Nascimento, saíram os dois. Tá. Então, ali, na sucessão, já era o Leandro Vissotto, tinha o Samuel, que tinha tido o problema, já estava se afastando. Então, foram convocados eu, o Leandrão, o próprio Vissotto, que estava na Itália, então ele não conseguiria ser tão efetivo naquele primeiro momento, estava fazendo a fase final da Itália. O Martins também? O Wallace chegou na próxima temporada, o digamos Evandro assim. não estava junto também? O Evandro também, ele pegou essa seleção, então nós ficamos ali numa briga de vamos dizer, 3, 4 opostos, ali aquela briga intensa. E como eu consegui trazer o resultado da Itália, eu estava muito confiante naquele momento, eu fui realmente aproveitado e depois apareceu, para mim, um dos fenômenos aí da atualidade foi o Wallace, que chegou e já foi ocupando um espaço que derrubou aí, vamos dizer, derrubou vários opostos daí. Entendi. Vamos falar um pouquinho a respeito agora do seu contrato, dessa camisa que você está carregando. Como é que foi assinar com o Corinthians? Como é que foi esse recomeço? São 9 semanas de trabalho. Queria que você falasse desse convite e por que você aceitou, qual que é a expectativa de trabalhar nesse time? Claro, o primeiro contato veio do Stasioni, né, nosso gestor e técnico. Ele me contactou convidando, dizendo o projeto já existia, né? Já estava em andamento realmente assinado. Na sequência o Escada me chamou e eu acho que eu enxerguei uma chance, eu tenho 37 anos, eu enxerguei uma chance de participar de uma coisa nova que pode se transformar numa coisa muito grande. Hoje a gente já enxerga com uma dimensão enorme de potencial. Então eu vi isso como desafio para mim e como uma oportunidade de tocar aí minha carreira e ter essa visibilidade, né, desse manto. Vem te surpreendendo o Corinthians? Como é que está a estrutura? Quando você chegou? Era aquilo que você estava imaginando? Era aquilo que estava no papel realmente? A gente sempre trabalhou de uma forma muito clara, o Stasioni, o Escada, o Corinthians Guarulhos, ele surgiu do ponto zero, ele é uma equipe que está em formação há 3 meses. Então, ginásio novo, ginásio reformando, equipe montada desde o primeiro jogador, não é que existia uma estrutura já que foi só adaptada. Então, é tudo partindo do ponto zero. Isso foi muito claro no momento de fechamento de contrato. Então, tivemos que ter uma certa paciência no primeiro momento, as coisas agora estão caminhando, não tivemos dificuldades extras, mas a dificuldade de construção normal, mas é tudo dentro do esperado. Eu acho que o crescimento está acontecendo na hora certa e tem tudo aí para deslanchar. Vocês que já conseguiram um vice, né, na campeonato, na Copa São Paulo, que tem campeonato paulista, Copa São Paulo, a gente começa a dar um tilt. Na Copa São Paulo ficou em vice, acabou perdendo para o SESI, mas vocês faturaram a Taça Ouro, que era o campeonato mais importante, afinal de contas, fica com a vaga agora para a Superliga 2017-2018. E a gente vai ver essa conquista fora de casa, no Rio de Janeiro, sobre o Botafogo. A Taça Ouro foi puxada, segundo o experiente Serginho. 4 times brigaram pelo título: Corinthians, Botafogo, Castro e Rádio Clube. Foi um campeonato bem complicado, principalmente pra gente que estava com essa pressão, favoritismo entre aspas, né, com jogadores renomados de ter que ganhar e as equipes jogando de igual para igual. Então, um pouco de alívio, sim. A equipe fez o resultado que precisava para garantir vaga na Superliga 2017-2018. Venceu o Botafogo no Rio por 3-1 e já havia ficado na 2ª posição na modesta Copa São Paulo após perder para o SESI. Em 8 semanas de vida, o projeto já vem rendendo resultados. O técnico Alexandre Stanzioni acredita que o trabalho está no caminho certo. Nós temos 2 atletas agora é a nossa vez de torcer para eles lá serem campeões mundiais sub-23 com o Brasil.
Temos o Sidão para ser reintegrado e agora a gente vai pensar no elenco de uma forma integral. Agora nós temos que entender como essas peças vão se encaixar, de que forma isso vai ser adaptado, até porque nós estamos aí na 8ª semana de treinamento, 9ª, e a gente não recebeu esses atletas ainda. Desde que a gente começou a temporada, esses atletas estão na seleção, nós não tivemos poucos contatos. Sidão voltou aos treinamentos depois de 11 meses na recuperação da lesão no ombro. Viu o time conquistar a vaga de fora. E como bom observador, acredita em posições altas na tabela da Superliga. Eu acredito que a gente vem para brigar aí para ficar entre os 4 da Superliga. Temos jogadores experientes, temos jogadores jovens, fortes fisicamente. Se vacilar, a gente belisca, não tem jeito. O voleibol hoje é isso, né? Tem o time favorito, óbvio, que é o Cruzeiro, que é o time a ser batido. Tem o time de Taubaté, que se reforçou muito. Tem o time do SESI, que vem correndo por fora. E tem a gente. Não adianta eu chegar a falar aqui para você que a gente tem um time para ser campeão, que a gente não tem um time para ser campeão. Mas acho que a gente tem um time para fazer uma semifinal. Antes de pensar na maior competição nacional, o Corinthians tem o Campeonato Paulista pela frente. Nesta sexta tem jogo contra o Atibaia. E os treinos não param. Então tem que treinar. Eu tenho que dar exemplo, né? Se eu não treinar, o resto da galera não vai querer treinar. O treinamento não para, inclusive amanhã o Corinthians já estreia no Campeonato Paulista. Ai, esses nomes que me deixam maluca. E, Ivaldo, a gente sabe que tem 2 jogadores na seleção sub-23 atuando no Mundial, né, que, enfim, vamos começar a torcer para eles aí. O Sidão, a gente estava falando, né, ele ainda em recuperação, problema no ombro, ficou 11 meses fora, mas está retornando aos pouquinhos, já está treinando bola com vocês. Como é que está o Corinthians depois de passar pela Copa São Paulo, pela Taça Ouro, para começar um paulista? O Corinthians, nós fizemos todo um planejamento de chegar forte nessa Taça Ouro, que era o nosso objetivo, digamos, para essa largada, porque existia um projeto, existia, digamos, né, o grande objetivo de jogar a Superliga, e agora vamos para os próximos planos. Nós jogamos tudo ali, jogamos todas as fichas naquele objetivo realmente. Agora, sobre a equipe, o Sidão já está treinando com a gente, ele está liberado para retornar aos poucos, sente um pouco de dor e tudo, mas hoje já treinou com a gente, principalmente a parte de bloqueio, a parte mais defensiva, de ataque ainda ele está segurando um pouco para não correr riscos, né? Claro. Tem 11 anos que o Sidão está parado, tem 11 anos, desculpa, perdão. São 11 meses. Quase um ano. Quase um ano parado, então não dá para retornar com tudo. A empolgação dele é impressionante, ele é o cara de maior pegada do time. Imagina. Cacá Bizocchi, perguntinhas? Eu tenho uma pergunta para o Rivaldo. O Rivaldo falou 37 anos, assumindo a posição de titular no Corinthians. É normal a gente ver levantadores, líberos, né, chegarem a 37, 40 até. Como é que um oposto consegue chegar nesse nível de Superliga aos 37 anos? Já que ele é muito exigido, como é que você tem a receita para isso? Comida da mamãe, quando era pequeno, principalmente, né? E, sei lá, fisicamente eu tenho conseguido me segurar bem, porque eu não tive grandes lesões. Eu acho que as grandes lesões aí encurtam a carreira de vários atletas aí com grande potencial. Eu consegui aí me cuidar bem, eu consigo me cuidar bem, né? Eu me trato, eu tento fazer uma parte física diferente. Então, isso aí contribui muito, a alimentação, o descanso, energia da família, né? Aquela coisa da família, você tá próximo, são tudo coisas que eu acredito muito que ajuda aí nessa vitalidade, digamos assim. Agora, conversando lá na coletiva de imprensa do Corinthians, assim, que retornaram, né, com o título da Taça Ouro, o técnico Stanzioni está bem com o time, acredita até que na Superliga vai liderar, vai ficar ali em cima da tabela. O Serginho Escadinha, sempre, né, muito para cima, ele inclusive assim, já beliscamos a Taça Ouro, foi quase ali começa a confundir tudo. Copa São Paulo. Se deixar, a gente belisca, fica brigando lá em cima também, já começa a pensar até numa semifinal aí. Rivaldo, eu queria a tua opinião a respeito disso e os times a serem batidos nessa Superliga. Não, eu tô com escada. Com a experiência que nós temos, vamos tentar criar situações e oportunidades. Hoje nós temos uma equipe muito boa, só que dentro de
do que a gente vê no Brasil, das grandes equipes, é uma equipe modesta, é uma equipe média, mediana. Tem tudo aí para crescer, tem tudo aí para, sei lá, o Stagione na própria entrevista, na coletiva, ele falou que dentro de oportunidades pode até correr no mercado e buscar talvez alguma peça. Isso aí tudo são coisas que podem acontecer e o time pode ganhar um corpo, aí sim, né, ganhar mais corpo. Hoje, promessa a gente não pode fazer nenhuma. A gente vai dar o nosso sangue, vai criar oportunidades e aproveitar, porque a oportunidade vem. Ela acontece, é como o Escada falou. Se ela vier, a gente belisca, né? Com essa experiência. E o time a ser batido? Continua sendo o Sada? Existem outros aí na frente? Qual que é a lista dos 3 primeiros aí para você? Não, para mim a lista dos 3 primeiros, com certeza é o Sada. O Sada ali sempre larga na frente, ele muda poucas peças e sempre continua com um nível elevadíssimo. O Taubaté que vem aí brigando e vem sempre evoluindo e melhorando, né? Para um degrau a mais e buscar beliscar ali o Sada e o SESI que esse ano está vindo novamente forte. Jogadores, os jovens têm muito potencial, nós temos aí o Chupita chegando, tem o William que, poxa, era a grande referência do Sada, né? Chegando aí no SESI. Então é um time que precisa ser acompanhado de perto, que pode, não digo surpreender, porque são nomes já conhecidos, mas que tem tudo aí para brigar lá em cima com o Sada. Bom, gente, vamos falar um pouquinho de Campeonato Paulista? Eu queria fazer só mais uma perguntinha para ele. Ô, Riva, você já sentiu o peso dessa camisa? A torcida está indo, já está fazendo pressão já? Primeiro jogo no ginásio da Ponte Grande, gente para fora, pessoal, pessoal, torcida organizada, gritaria, aquela coisa assim, é uma energia diferente. Eu tive a oportunidade de ir ao estádio, é impressionante. O Escada sempre falava, só que, né, ali você estando presente é diferente. É um negócio forte, o negócio é forte. Será que Cruzeiro e Corinthians vai ser jogo de torcida única? Ai, tomara que não, pais, pelo amor de Deus. No voleibol a gente não espera, no voleibol a gente não espera isso, né? Não, espero que não, porque o voleibol sempre faz festas belas festas, a gente não família não conta sempre com em isso. peso, é uma Sempre delícia. dá bons exemplos, né, Riva? Sim, com certeza. Com certeza. Agora sim, vamos falar então do Campeonato Paulista masculino, porque no primeiro jogo no Taquaral, em Campinas, o vôlei Renata venceu o São José e o Leandro Vissoto foi o destaque da partida. Após uma estreia com derrota no Paulista, o renovado time do vôlei Renata Campinas recebeu o Santo André no ginásio do Taquaral. Vindo de um aproveitamento de mais de 60% em casa na temporada passada, a equipe contou com o apoio do torcedor mais uma vez. E a torcida teve a oportunidade de acompanhar de perto um dos reforços do time para a temporada. O posto Leandro Vissoto, experiente atleta, medalhista olímpico em Londres. Olha, são 10 anos fora do Brasil, né? Rodei Coreia, Japão, Itália. 6 anos eu fiquei no campeonato italiano, joguei na Rússia, joguei no Catar. Então, eu acho que chegou o momento de voltar para nossa terra. A família pesou muito, né? Você vai passando os anos fora, seus pais vão envelhecendo, minhas filhas vão crescendo, sempre muito longe. E depois a proposta que chegou aqui foi irrecusável, porque é um projeto vencedor, um projeto de anos aí que não só investe no voleibol de alto nível, que também tem um projeto social, que investe na categoria de base. E Vissoto foi um dos destaques da equipe campineira, que não teve nenhum trabalho para bater o São José em pouco mais de uma hora, por 3 sets a 0, 25-16, 25-14 e 25-13. Eu acho que o vôlei Renata hoje teve uma atitude de vôlei Renata, de um grande time. A gente não jogou bem contra Santo André, uma estreia fora de casa. Eu acho que a gente estava devendo isso para a torcida e para a gente mesmo, pelo tanto que a gente está trabalhando. Um resultado que traz confiança para o início de trabalho deste renovado grupo, que ainda espera pelo retorno do treinador argentino Horácio de Leu, que se recupera de uma cirurgia cardíaca. O Horácio, ele tá longe, mas tá perto, né? Ele é o que mais fala no nosso grupo lá no WhatsApp, lá. Ele sempre tá falando com a gente, sempre tá passando uma mensagem de apoio, de alguma orientação, liga pra gente também. Olha, infelizmente, a gente começou um pouco mais tarde que os outros times. A gente tá só com 1 mês e meio aí de treinamento. Então você tem que pesar aí que a gente precisa no menos de 2 meses para começar um trabalho, né, ideal. Mas a galera está superando na vontade, no espírito de contribuir, de fazer o melhor. A gente sabe que a gente está longe da nossa melhor forma,
mas é importante também o resultado. A gente conseguiu fazer uma bela partida hoje, mesmo de repente não estão no melhor momento. E vamos seguir em frente, trabalhando dia a dia, crescendo, evoluindo no treinamento, com vontade, disposição, que é isso que a galera está botando no dia a dia. É isso aí, olha, são 9 times participando do Campeonato Paulista: SESI, Vôlei Ribeirão, Vôlei Renata, Taubaté, Corinthians, Itapetininga, São José dos Campos, Supervôlei Santo André e Climed Atibaia. Agora eu vou aproveitar aqui a questão das redes sociais, a gente falou um pouquinho já do Campeonato Paulista, e o Aldo pergunta no Facebook do Roda de Vôlei, se quiser também participar, entra lá no nosso Facebook. E o Aldo pergunta para você, Rivaldo, o que você acha do investimento de um clube de futebol igual ao Corinthians no vôlei? Se isso pode despertar ainda mais interesse no esporte? Acho muito bom. Eu estava com um colega hoje, ele perguntou exatamente isso, né? Eu falei, o bom do futebol é que já existe uma torcida, né? Sim. Você não tem que criar uma torcida, digamos assim. E o futebol, a visibilidade que o futebol tem, ele consegue captar, ele consegue puxar o interesse das empresas, né? Que é o grande problema hoje, captar. Sim. Então, eu espero que desperte as grandes equipes de São Paulo, Rio e pelo Brasil afora, porque o vôlei precisa ser mais valorizado, mais visto, né? Porque o vôlei o que nós temos aí de contribuição para o nosso país dentro do voleibol, de títulos aí, acho que o voleibol tem que ser cuidado melhor e dá para ser aproveitado pelo futebol. Boa, Rivaldo. Gente, vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente tem muito assunto no Giro de Notícias. Tem bola de cheque, um papo bem legal também com a Denise e a Natália. Não sai daí, hein? A gente já volta. Aproveita, vai mandando Twitter e também entra na nossa página do Facebook, facebook.com/Roda de Vôlei. Estamos de volta e olha, gente, pedido de Cacá Bisó, que a gente aqui no Roda de Vôlei, a gente não nega um pedido do Cacá Bisó. Vamos colocar na tela, por favor, produção, pessoal. Temos uma fotinho aí a pedidos, só para saber se é parecido mesmo ou não. Deixa eu ver como é que ele tá lá. Tá bravo. Olha, eu vou dizer que tá valendo esse apelido aí, hein, Rivaldo? Igualzinho. Sempre levando uma boa, isso aí que é legal. Você põe apelido nos caras também, não? Você é o cara que gosta? Eu sou um dos profissionais em colocar apelido. Agora eu tô parando um pouco, mas é impressionante. Não, o próprio Escadinha, né? Apelido também, né? O voleibol são poucos jogadores que são chamados pelo nome, né? Pouquíssimos. Gente, vamos falar então agora sobre a seleção feminina, né? Período de reformulação, as meninas estão atuando agora no Sul-Americano, buscando também uma vaga importante para esse campeonato mundial depois no Japão em 2018. E aí, a Denise pediu uma dispensa, um descanso depois desse Sul-Americano. Você pediria um descanso? Acha que tá bom? Acha que tá ruim? Comenta na nossa página, manda o seu Twitter com a hashtag Roda de Vôlei e a gente vai assistir a matéria. Fala assim, você está cansado? Cansado eu tô, mas eu descanso. Quando eu morrer, eu vou descansar bastante. A capitã quer jogar todas. Já a Denise analisou que precisa de um respiro pela primeira vez em 9 anos sendo convocada. Não conseguiu dispensa para o Sul-Americano, mas fica de fora da Copa dos Campeões em setembro. Eu estava muito cansada, essa viagem foi muito desgastante, Grand Prix. Nossa, nós fizemos cada viagem que eu falo, é desumano. E eu estava precisando mesmo dar uma folga para o meu corpo, até mesmo para voltar bem para o ano que vem. Porque não adianta nada me quebrar aqui e ir para a Itália, porque queira ou não, você jogando fora, você estrangeira é mais cobrada. Poder, que ela aproveite o descanso dela e possa aproveitar, acho que com certeza ela deve ter pensado bastante nisso e se foi a decisão certa na cabeça dela, ela e o Zé decidiram aí, então que ela possa aproveitar e a gente está do lado dela também, acho que isso é o de menos, que ela possa voltar ano que vem para ajudar a gente. Depois de uma chuva de pedidos pós-Olimpíada, para descanso, ano sabático, gravidez, o técnico Zé Roberto Guimarães fica preocupado em perder a atleta. Só a Denise e a Natália permaneceram do último ciclo.
quando tem um pedido de dispensa ou se resolve fazer um ano sabático da seleção brasileira, me preocupa, sinceramente, porque eu acho que você abre uma possibilidade de vir outra jogadora e ocupar o teu espaço. O Campeonato Sul-Americano é importante por dar vaga ao Mundial do Japão em 2018. Em fase de renovação, contar com atletas que jogam fora também é importante. Apenas as duas tiveram e vivem essa experiência. Natália continua na Turquia pelo Fenerbahçe e a Denise no Scandite, na Itália. Foi uma coisa que muito boa para mim. Eu joguei um voleibol que eu não sabia que eu jogava há muito tempo. Então eu joguei solta, joguei alegre. Lógico que as meninas não me conheciam um pouco, porque eu não jogava tanto na seleção. Então só me conheciam aquelas que tinham vindo jogar, a Caterina, que veio jogar aqui no Brasil, o Gug. Então elas me conheciam, mas a maioria não. Então para mim foi muito bom, foi algo a mais que eu recebi, de poder recuperar aquela alegria que eu sempre tive, aquela alegria que me deu tudo que eu tenho hoje. O Campeonato Turco é um dos melhores do mundo hoje, porque tem muitas estrangeiras jogando. Então, poxa, eu joguei contra a Boscovic, joguei contra a Azul, joguei contra a Jordan, que é uma das principais ponteiras hoje no mundo, que é a ponteira dos Estados Unidos, a Larson, então Kosheleva. Então você, assim, cada jogo é um desafio e você tem que estar preparado para isso, porque são as melhores jogadoras do mundo que estão nesse campeonato. Então, não adianta você fazer o que você sempre faz, que uma hora não vai dar certo. Então você tem que se policiar para tentar golpes novos, você tem que evoluir, por exemplo, eu no passe, até mesmo no saque, esse negócio de liderança. A Copa dos Campeões reúne o vencedor de cada continente. Os times nem sempre vão com força máxima, mas o objetivo é criar bagagem. Além de a Denise afora, Drusila também não atua na competição, já que vai disputar o Mundial Sub-23. E eu passo a bola aqui, claro. Primeiro, você, Marcelo Negrão. Rola pedir dispensa uma época dessa? Você acha que vale para o corpo se recuperar? Qual é a sua opinião? Então, eu vou falar uma coisa. Na minha época não tinha isso não, viu? Não tinha? Eu vou passar a bola pro Riva. Ô, Riva, existia isso, cara? Você acha Rapaz, não me coloca nessa. Não tinha, não, na boa, não tinha esse negócio, né? Você pedir uma dispensa de uma seleção era tido como, nossa, jamais. O sonho é você jogar na seleção. Você chega lá e pede dispensa, por mais que são várias competições. Poxa, joguei vôlei durante 30 anos e queria continuar jogando mais, né? Depois que você para, é que você sente. Inclusive, eu fui fazer uma matéria lá com o Zé e com o Maurício, lá no Sportville, e ele estava comentando isso. Poxa, muitas atletas pedindo dispensa e tal, e a gente, poxa, caramba, Zé, mas você vai deixar? Ele falou, fazer o quê? Conversem vocês com elas, né? A gente, poxa, vamos tentar falar para não parar, porque um dia você vai parar normalmente e faz muita falta. Então, se você tem essa chance de já estar na seleção, não para, entendeu? Vai, dá um dia de descanso a mais, pede uns dias a mais, treina um pouquinho menos, mas não para, entendeu? Como o Zé mesmo falou, pode dar chance para outra e você não entra no mesmo ritmo. Querendo ou não, você perde um pouco. A bola viaja muito rápida na seleção brasileira, diferente de clube. E quando você perde esse time, demora um pouquinho para você pegar o ritmo de novo. Eu quero saber a opinião do Cacá Bizocchi a respeito disso. Então, eu acho legal esse programa porque a gente pensa diferente. Eu lembrei do programa com a Thaísa, quando a gente perguntou da infiltração que ela fez na Turquia, e que o Marcelo também falou assim, não, eu continuaria jogando também, né? Eu tenho uma visão diferente. Eu acho que a pessoa ela rende mais quando ela descansa. Então, pedir dispensa, como nos Estados Unidos, isso é normal, né? O jogador às vezes fica meio ano, um ano fora e volta depois e volta bem, mas é cultural. É cultural, acho que o brasileiro tem essa necessidade de estar atuando, de não perder o lugar, de não descansar. E eu sou a favor do descanso. Eu acho que a pessoa volta mentalmente, fisicamente melhor. Mas, claro, depende de cada um. Não adianta você voltar depois de um descanso com um fantasma no ombro, né? Pergunta para quem está jogando se ele deixa a vaga para outro. Não, é perigoso, é complicado, mas, sei lá, eu acho que a Natália, eu acho que colocou muito bem, né? Que a Denise deve ter pensado muito bem. Eu acho que ela sabe de alguns riscos, mas ela também tem consciência que ela tem condição de voltar, da maneira que ela falou. Eu acho que é cultural, como o Cacá falou, é cultural. Nos Estados Unidos as coisas acontecem de uma maneira diferente. Nós brasileiros, a gente vive de uma oportunidade, né? Então, de alguma forma, isso está mudando, pelo menos na seleção feminina isso está mudando. E eu sou um torcedor, essas meninas aí são multicampeões.
E eu acho que tomara que volte rendendo e consiga, né? Descansar, consiga se recuperar e voltar com a cabeça fresca aí para trazer mais títulos para o Brasil. Mas também acho que esse é um dos segredos do Brasil estar à frente dos outros países. Ninguém aguenta treinar tanto quanto o brasileiro treina. Rivaldo esteve fora, Marcelo também. Já treinaram com estrangeiros que vieram para o Brasil e não aguentaram o tranco também, né? Então acho que essa é uma das razões. Aí eu não me coloco também como a pessoa que pode dar uma sugestão dessa e o Brasil, né, cair de produção. A Denise fala justamente sobre voltar depois para a Itália e ser cobrada, porque ela foi muito bem na primeira temporada, agora na segunda temporada vai ser cobrada ainda mais por ser estrangeira e por ter ido bem. Como foi a tua temporada fora? Como foi na época em que você esteve, pelos lugares? Essa cobrança, parar jamais, era todo jogo? Como é que funcionava isso para você? Eu tive a oportunidade de ir para a Itália e voltar para a seleção brasileira. A minha primeira temporada na Itália foi excepcional. A minha segunda temporada na Itália, eu nunca tinha sido tão exigido na seleção e realmente me fez falta naquele momento para a temporada. Eu não tive uma pré-temporada, digamos assim. E as pessoas te conhecem, realmente, é uma realidade. Hoje, o Marcelo sabe, hoje em dia, com números, estatísticas e como você trabalha, as pessoas já fazem assim, já sabem tudo. Fisicamente, você tem que estar fazendo alguma coisa diferente. A Natália pontuou que tem que ter golpes diferentes, tem que se adaptar. Então, é um momento novo. O voleibol está vivendo um momento diferente. Tem lado bom, lado ruim, tudo na vida tem prós e contras. E por aí vai. Eu acho que eu sou o torcedor da Denise, eu acho que ela foi corajosa de fazer isso e eu tô com ela. Eu acho que a gente tem que respeitar a posição dela. Vamos agora então para um giro de notícias, muita coisa para discutir aqui do Roda, hein? Marcos Kiviek não é mais o técnico do Vôlei Bauru. Ele e o assistente técnico Fabiano Kiviek foram desligados do clube. O tempo, além do planejado, inicialmente à frente da seleção da República Dominicana, foi o motivo para a saída da dupla. Até que um novo treinador seja anunciado, Fernando Bonato ficará no comando da equipe. Paula Pequeno será desfalque do Vôlei Bauru por até 15 dias. A ponteira sofreu uma lesão muscular na partida contra o SESI na última quarta-feira. Sem perder um set sequer, a seleção brasileira masculina de vôlei venceu o Campeonato Sul-Americano disputado em Santiago, no Chile. Em 31 participações, foi o 31º título do Brasil e o primeiro de Renan Dalzotto, à frente da seleção. Com a vitória, o time verde e amarelo garantiu vaga no Mundial, que acontecerá em 2018, na Itália e na Bulgária. E depois da conquista, Renan Dalzotto e seus comandados não perderam tempo. Em 2 amistosos realizados no Ibirapuera, o Brasil bateu os Estados Unidos. E já que o assunto é sul-americano, deixa eu passar também das meninas aí. Elas venceram Chile e Venezuela. E olha a Venezuela, todos os 2 jogos por 3-0. Venezuela 25-14, 25-6 e 25-12. Cacá Bizoc, existe uma explicação? Estava brincando na hora que estava passando aqui o Giro de Notícias. Brincando não, né? Essa facilidade de jogar aqui um campeonato sul-americano e ser tão fácil para o Brasil. O que acontece com os outros times também? Por que essa diferença? É outro estágio, é amador. Alguns países na América do Sul praticam voleibol amador, né? A Venezuela é uma seleção que até engatou um modelo, né, de treinamento avançado, mas a crise econômica, política, social na Venezuela acabou cortando isso no meio do caminho. Mas não tem, Kalinka, não tem. O Brasil está degraus acima de qualquer equipe sul-americana. Aqui passando também que hoje as meninas acabaram de vencer o Chile. Então, mais uma vitória e provavelmente mais um título vindo então para a seleção, né? Agora a feminina. Vamos falar do Campeonato Mundial Sub-23 também? Temos alterações, Marcelo Negrão, nesse campeonato? Nessas regras, né? Nas regras? Novas Me regras, conta. né? Bom, a primeira é do saque, né? Que você vai ser testado. O saque, você não pode sacar o viagem, por exemplo, e invadir, sacando o viagem normalmente, caindo dentro da quadra. Depois a mudança do set. São 7 sets de 15 pontos.
que é uma coisa que o Giovani, falei com ele poucas horas dele embarcar para o Egito, ele me explicou nos treinamentos, e a gente vai falar um pouquinho aqui também. A única coisa que ficou pendente era o ataque, que agora inventaram também, não saiu, não vai ser testado dessa vez, o ataque da linha dos 3 metros, que geralmente você invade, você pede a bola um pouquinho mais dentro da rede para vir atacando, voando. Parece que também vai acontecer ainda de ser testado, de não poder invadir e cair dentro da linha dos 3 metros. São mudanças muito radicais, que eu acho que vai mudar demais o estilo do voleibol mais uma vez. Né? O Marcelo Negrão acabou tocando no assunto do Mundial Sub-23. O Brasil estreia amanhã contra o México, 9h30 da manhã, no Egito. Cacá Bizoc, sobre essas novas regras, essa experiência, né? Tudo é para tornar o voleibol, o jogo de voleibol ter uma duração mais curta, né? Então o saque, não podendo mais o viagem, isso interfere principalmente no jogo masculino. O viagem, você não podendo cair dentro da quadra, você perde potência, perde velocidade, a bola vai ser recepcionada de uma maneira mais fácil e o ataque vai cair também mais fácil. Ou seja, os ralis não vão se prolongar, né? O objetivo vai ser atingido. Mas será que o voleibol continua bonito? Né? O levantador recebendo a bola na mão o tempo todo. Cacá, só rapidinho, se tivesse essa regra, o primeiro ouro olímpico, eu não sei se viria naquele saque, hein? Rivaldo, o que você acha dessas alterações, dessas novas regras, se caso elas forem, né, para frente, enfim? Como foi dito, a parte do saque é complicada, mas eu, como jogador, eu vejo mais a questão física e psicológica. Porque você fazer aí 7 sets de 15 pontos, como a gente estava conversando antes, né? O time abriu ali 5-1, 5-2, você não tem tempo. Muito rápido, né? É muito rápido. Psicologicamente, hoje já está difícil, o jogo está muito de cabeça. Imagina você tendo que trabalhar ali 7 sets, sei lá, você perdeu lá 2, 3 sets, você recuperar isso tudo, imagina, né? Eu acho que a adaptação física e a adaptação psicológica, eu acho que vai ser mais complicada até do que esse ajuste do saque. Boa visão. Essa visão de atleta, né, gente? Agora chegou aquele momento delicioso, o nosso bola de cheque. Rivaldinho, são 3 perguntinhas do Cacá Bizoc, preparadas por ele. Portanto, a responsabilidade é dele, tá bom? Não precisa nem olhar pra gente, pode rodar a vinheta. Riva, a gente viu na matéria sobre o Corinthians 2 ataques, você decidindo 2 jogos, né, no último ataque. O primeiro a favor contra o Botafogo e o segundo a favor do SESI na Copa São Paulo. Eu queria que você dissesse pra gente o que passa antes na cabeça do oposto e depois, sabendo que a bola vai para você nesses momentos decisivos. Satisfação de poder receber aquela bola decisiva e psicologicamente você ter na cabeça que você naquele momento você vai ser o vilão ou o herói daquilo ali, mas com a minha carreira assim, eu já tenho isso dentro de mim, vem como uma coisa muito boa. E ainda levando em conta isso, né, os momentos decisivos, qual o ataque que você mudaria dentro da tua carreira num momento decisivo? Que você fala assim, poxa, essa bola eu devia bater para diagonal ou bater para o corredor que a gente fechava o jogo. Qual ataque? Algum jogo em especial? Algum jogo especial, eu gosto de pensar sempre o último momento que nós jogamos. Então, a gente perdeu a Copa, nós perdemos a Copa, não foi o ataque que decidiu o campeonato, porque existia uma margem, mas você terminar um campeonato errando, até o treino, né? Terminar o treino errando nunca faz bem. E isso aí eu levo para mim que ali naquele momento não é hora de errar. E agora o saque, né, que é um ponto forte também, uma virtude do teu jogo. Último saque de um jogo, vai decidir o jogo, pode ser a decisão a favor do seu time. Você pensa em dirigir, você pensa em botar força ou você pensa em colocar a bola em jogo? Hoje quem decide isso geralmente são os técnicos. Tem técnicos que deixam você livre para fazer o que você quiser e tem técnicos que gostam de direcionar. Tem técnicos que te liberam no último momento, tem técnicos que pedem para segurar. Isso pode dar certo ou errado e tem momentos que você chama a responsabilidade 100% para você. É muito bom chamar essa responsabilidade, é o que eu acho que o jogador gosta. Só que é o que eu falo, o vilão e o herói coloca a mão na bola e resolve. Então, depende muito do momento.
Passou no Bola de Cheque, mas não terminou. Continuamos no Bola de Cheque agora das redes sociais. O Vitor, na verdade não, é super tranquilo. Vitor, obrigada pela participação através do Twitter. Ele pergunta, sabe que a sede é Guarulhos, mas no futuro terão jogos no ginásio do Parque São Jorge? Vai, Corinthians! Não existe hoje uma data para jogar, só que num primeiro momento eles estão tentando encaixar alguma partida, talvez um momento decisivo, né, uma fase final, para estrear no Parque São Jorge. E qual levantador, esse do Alves, Fê Alves, obrigada, viu? Qual levantador... Eita, perdi. Fê Qual foi o melhor Alves, levantador aqui. que você jogou? Qual o levantador que você mais gostou de jogar? E se não fosse o posto, qual a posição que jogaria? Posição, vamos falar. Eu acho muito legal o ponteiro. O ponteiro, ele, sei lá, uma maneira diferente de jogar e se eu pudesse, eu teria sido ponteiro. E sobre o levantador que eu tenho é o melhor. Os levantadores que eu tenho. E por coincidência. E por coincidência, um levantador que eu fui até uma final de Superliga, nós não ganhamos pelo Minas, foi o Rafa, que eu tenho um respeito muito grande, é o único atleta que jogou todas as Superligas até hoje. É um cara que eu tenho um respeito muito grande e foi o cara que estava na quadra ali na Taça Ouro, que a gente sabe que o bicho pegou. Tem perguntinha na tela também. Fernando, obrigado pela participação. Qual foi o seu primeiro técnico no profissional e qual time foi o mais importante na sua carreira? O primeiro técnico profissional meu foi o Marco Lebar, formador de categoria de base. O Marcelo conhece muito bem, né? Aqui. Cara que formou aí muitos grandes jogadores aí do Brasil. E, desculpa a segunda pergunta. Um time. Que ajudou muito na sua carreira. O São Bernardo. Acho que o São Bernardo foi o time que eu me sagrei campeão, que a carreira deslanchou no sentido de poder ir para o Japão, poder buscar outras coisas. E o Kaká logo no início falou sobre a equipe do Palmeiras Guarulhos, que foi aonde tudo começou profissionalmente, né? Que eu tive a primeira oportunidade de pisar na quadra como titular. Obrigada, galera que está participando das redes sociais. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente pode responder mais as suas perguntas. Estamos de volta e olha, a gente fala bastante informação de atleta em base de seleção brasileira e aí eu fui conhecer melhor aí o projeto Bradesco. A estrutura e o comprometimento aí com as atletas que podem ser o nosso futuro é muito legal. O programa neste ano completa 21 anos. Olha só. Saber a quantidade de títulos é difícil. Basta dizer que em 2016, em todas as finais estaduais que participou, do Sub-12 ao Sub-21, venceu todas. Tanto que veio até o reconhecimento internacional. O nosso foco é exclusivamente para o empoderamento da mulher. Trabalhamos exclusivamente com o esporte feminino. Por conta disso, o Comitê Olímpico Internacional nos premiou com um troféu referente a esse apoio e incentivo ao esporte. Paula Pequeno, Mari, Jaqueline, Adenísia, Dani Lins, campeãs olímpicas e que passaram pelo mesmo processo de formação do Bradesco. E a colaboração com a seleção feminina não para. Na seleção brasileira sub-23 temos 2 atletas. Na seleção brasileira sub-20, 4 atletas que disputaram o último mundial e conquistaram a 5ª colocação, sendo que uma delas, a Nayemi, foi eleita a melhor líbero da competição. Na seleção sub-18, que se prepara para o mundial, temos 2 atletas convocadas integrando o grupo. Não é para menos que pelo 6º ano seguido, a instituição recebeu o troféu Eficiência, que é a soma de todas as conquistas do ano. No total, são 15 deste aí. Olha a história da Nayemi, que tem só 18 anos e é melhor líbero do mundo no Sub-21. Saiu do Maranhão para viver em São Paulo. E diz que não acha interessante proposta de clube nenhum. Pelo menos agora não. Eu quero terminar meu ciclo da base aqui, porque tem muito atleta que sai
antes de acabar e não chega a lugar nenhum, tipo, não é mais vista, que antes jogava muito bem na base, foi pro adulto, acho que avançou etapa, acho que a gente tem que subir cada degrau. Ao todo, são 1.000 meninas no projeto, da base são 85 e 16 moram ali mesmo. O acompanhamento é total. Elas chegam da aula, têm alimentação integral preparada por nutricionistas, uma estrutura com piscina, sala de convivência, dormitórios, fora a academia, fisioterapia, psicóloga e 5 quadras cobertas. A preservação da saúde da atleta. Esse é o primeiro passo que tem que ser visto. Segundo é não pular etapas, né? Então, cada atleta ela tem o seu desenvolvimento, cada uma tem o seu ritmo, cada uma tem a sua maturação. Olhando assim, é fácil observar que base não é de uma hora para outra. A formação começa aos 12 anos e dura 9. Ainda assim, se não for com muito trabalho e suor, pode não dar certo. Aqui se tornou minha segunda casa, que eu amo esse lugar, eu só vou sair quando eles me mandar embora, ou então quando eu atingir a idade máxima. Parabéns ao Projeto Bradesco. Cacá Bisoc conhece muito bem, né? Muito bem. Quando o antigo BCN, que foi adquirido pelo Bradesco, saiu do Guarujá e foi para Osasco, eu tive a oportunidade e o grande orgulho de ser o primeiro técnico e coordenar esse projeto que depois virou isso que a gente está vendo. Na época eram 21 núcleos na cidade de Osasco, em cada região da cidade, e a gente coordenava dentro de uma metodologia única todos os professores que trabalhavam com essas meninas. É bom que isso tenha continuado e como a gente estava falando em off, né, Kalinka? São iniciativas como essas que alimentam e fomentam o voleibol brasileiro. Parabéns também, Cacá, pela história, né? 21 anos completados em 2017. E o programa chegou ao fim. Vou me despedir já do nosso convidado, Rivaldo. Muito obrigada pela participação. Sucesso agora, Paulista, amanhã. Bom treinamento, bom campeonato e a gente continua, claro, acompanhando o Corinthians. Muito obrigado. Mandar um abraço pra galera, né, do time, porque a galera cobrou, falou, ó, fala pro Negrão mandar um abraço, Cacá, Kalinka. Galera, tá entregue aí, ó. Um abraço, todo mundo aí do Corinthians Guarulhos, os novos torcedores também, entrando para esse mundo do voleibol. E toda quinta-feira, assunto de vôlei aqui no Band Esportes, 8 horas da noite. Comigo, com o Cacá Bisoc, com o Marcelo Negrão e sempre com um novo convidado. Até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.